Olá a todos os companheiros de terra, que Deus abençoe a cada um que terá a oportunidade e a graça de poder acompanhar este vídeo, de poder saborear as boas novas do reino dos céus, que está sendo pregada pelo único e verdadeiro profeta para esta nossa geração, isto é, o profeta Caco Filipe. O tema que nós preparamos para o dia de hoje é a segunda parte de como se libertar das maldições que você passa. Nós sabemos que as pessoas estão sofrendo, as pessoas têm alguma doença que chamam doença de família, em outros termos é doença hereditária. Sabemos que isto é uma maldição. Agora, como se libertar destas maldições? Sabemos que Deus sempre tem amado o mundo e neste amor Deus sempre dá uma solução à humanidade. E a pergunta, a busca que nós vamos abordar aqui no dia de hoje é de saber aonde está a solução de todas as maldições, aonde estão as maldições de todos os sofrimentos que passam na terra, visto que Deus, Ele é um Deus vivo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é um Deus vivo. Além da sua promessa de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, a qual onde Ele prometeu enviar profetas, nós também vemos a confirmação lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, que mostra categoricamente que o Senhor Jesus Cristo é o Deus dos espíritos dos profetas. Então, qual é a solução ou como fazer para seres liberto ou para teres a solução de uma maldição que você passa? Sabemos que, São Pastor, há famílias na terra em que, apesar das suas belezas, apesar da beleza das mulheres daquela família e apesar das suas inteligências, mas não têm sucesso no casamento. Elas casam, umas até chegam de casar, mas infelizmente depois de alguns anos de casamento acabam de se divorciar. Algumas pessoas que a mãe, ela se divorciou com seu pai por algumas razões, e as suas filhas poderão também se divorciar pelas mesmas razões. Isto é uma maldição. Há família que as mulheres não casam, só eles engravidam. As mães estão lá com os netos em casa. Então, como ter a solução dessa maldição pesada que passa na tua vida? É disto que nós iremos abordar, é disto que nós vamos falar, até nós podemos ver que há famílias, São Pastor, há famílias de que as pessoas não têm sucesso na escola. Os filhos, os homens são cabeça duras, não conseguem ter êxito. Há famílias, São Pastor, em que os jovens lá são delinquentes, são marginais, envolvem-se em droga. As mães, os pais vão nessas igrejas, esses charlatãos que se dizem abusivamente de pastores, apóstolos, evangelistas, assim em diante, dão-lhes falsas promessas que a tua vida vai mudar, a tua vida será aquilo, a tua vida será acolá, mas sempre continua a mesma. Então, é disto que nós vamos aqui, que estamos a tratar, como se libertar das maldições que você passa. É disto que nós vamos aqui partilhar convosco, e eu convido-vos a vossa máxima atenção, Senhor Pastor, como aqueles que nos ouvem possam se libertar das maldições que eles passam. Estamos aqui a partilhar um tema muito importante com todos vocês, companheiros da terra, e é necessário muita atenção para poder compreender como se libertar das maldições que você passa. Nós sabemos que Deus criou a humanidade, Deus criou os dois homens na terra e Deus os abençoou na terra e não havia nenhuma maldição, mas vimos que depois de um tempo o homem mesmo
pecou e se desviou da via de Deus. E nós vimos que a terra foi amaldiçoada, a própria mulher foi amaldiçoada. Mas Deus não cruzou os braços, vendo que a terra está amaldiçoada, vendo que a mulher e assim diante está amaldiçoada e com a sua descendência, Deus não cruzou os braços. De geração em geração, Ele foi enviando profetas mensageiros vivos na terra. Deus não demorou, enviou Abraão, enviou Moisés, enviou Josué, Esaú, Isaac e assim diante. E vemos que, por compaixão, amando a terra, Ele mesmo desceu como um homem e morreu para a redenção da humanidade. Vê? Apesar das maldições, apesar das vias que o homem traçou na terra, Deus não deixou de amar a humanidade. Deus Ele mesmo entregou-se a si para morrer pelos pecados da humanidade. Mas vemos que após Jesus Cristo morrer para os pecados da humanidade, ainda vemos na terra maldições, ainda vemos na terra doenças, ainda vemos famílias, por exemplo, em que as mulheres não casam, independentemente do seu nível social, nível acadêmico, inteligência, beleza, as mulheres não casam, mas Jesus Cristo já morreu na cruz. Nós vemos, por exemplo, famílias em que os jovens podem estudar, podem ser tão inteligentes, mas não têm sucesso na escola. Amém. Vemos que, por exemplo, famílias em que tem uma doença, a uma certa idade, todos naquela família devem ter aquela doença. Amém. Então a pergunta que surge, como se libertar de todas essas maldições? Saiba que a resposta para isso é muito simples. Você precisa simplesmente aceitar o profeta mensageiro vivo que o Senhor Jesus Cristo enviou Aleluia. para Amém. salvação na sua geração. Amém. Nos dias de Noé, se você passasse por alguma coisa, se você tivesse alguma maldição, se você quisesse alcançar a salvação, você teria de aceitar Noé como profeta mensageiro vivo do seu tempo. Não procurar nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, mas diante do profeta mensageiro vivo do seu tempo. Você poderá ser aquela pessoa que ainda não está provada das maldições, mas saiba que a mensagem do profeta Cacu Filipe orienta que se você é um homem e vive com uma mulher que você não dotou, saiba que você está sobre uma maldição. Se você não dotou diante dos seus pais, você está sobre uma maldição. Então, como se libertar de todas essas maldições? A resposta está no livro do profeta Cacu Filipe, porque Jesus Cristo Ele mesmo, em Mateus 23, no versículo 34 a 35, prometeu enviar profeta. Ele disse: enviar-vos-ei profetas, escribas e sábios e assim diante, e que os religiosos perseguirão, crucificarão, rejeitarão e assim diante. E no tempo em que nós estamos a viver, Deus enviou um profeta, Cacu Filipe, que está a pregar as palavras de vida eterna, as palavras pelas quais você será sarado de todas as maldições que você está a passar. Amado companheiro de terra, esse é um tema capital, é um tema importante, o qual merece a vossa máxima atenção, porque nós sabemos hoje que na terra ainda há sofrimento, há maldições. Pessoas abusaram, pessoas brincaram, pessoas foram amaldiçoadas, pessoas estragaram as suas filhas, dizendo-lhes que o que você estás me fazendo, os teus filhos também farão por você. E por sua vez, estas mesmas filhas estão vivendo sobre esta consequência das maldições. Pessoas estragaram as suas próprias crianças, dizendo que você não ouve, você, quando será mais velho, você também será assim. Você, quando crescer, você também será acolá. Você não terá sucesso, você não será nada na terra. Você será aquilo, você será acolá. E, infelizmente, as pessoas estão vivendo sobre as consequências desses atos, disto que eles puderam brincar, disto que eles puderam colher de acordo com os seus atos. E de que o que nós estamos aqui a frisar, o que nós estamos aqui a tentar mostrar-vos é a verdadeira solução destas todas maldições. O porquê que eu digo a verdadeira solução de todas as maldições? Porque existem líderes religiosos, existem líderes, senhor pastor, existem profetas de igrejas, existem apóstolos, bispos, assim em diante, que mentiram às pessoas que a solução dessas todas as maldições é eles jejuarem, é eles darem dinheiro, é eles subirem ao monte, é eles lerem a Bíblia, é eles dormirem com a Bíblia, é eles fazerem aquilo, é eles amarrarem uma fita na sua cintura, é eles serem
cortados aqui, amarrarem pulso, uma fita no seu pulso. As pessoas seguiram vias que Deus não traçou e, por sua vez, não tinham como encontrar a verdadeira solução das maldições que repousam sobre eles. Há pessoas, Senhor Pastor, que na sua família o espírito de bruxaria atua sobre aquela família, Senhor Pastor. Há famílias que naquela família as pessoas acusam-se de bruxos. Uns acusam que a mãe é que é bruxa, outros acusam que o pai é que é bruxo, uns acusam que a avó é que é bruxa. Mas, amado companheiro da terra, eu digo-te que a verdadeira libertação, a verdadeira solução das tuas maldições não trata-se de apontar que aquele é culpado, não trata-se de apontar que a tua avó ou o teu pai é culpado. O teu pai não é culpado do teu sofrimento, a tua mãe não é culpada do teu sofrimento, não é o teu pai, não é nada a tua mãe, não é nada a tua vizinha que está por detrás de todas as maldições que você passa na tua vida. Amado companheiro da terra, todos esses pastores de igrejas, todos esses líderes religiosos, eles são enganadores, eles são charlatãos, eles metem-vos contra os vossos familiares, eles metem-vos contra os vossos vizinhos, alegando que a tua avó, aquela vizinha, ou aquele tio ou aquela tia é que está por detrás dos teus sofrimentos, é que está por detrás da tua doença. Mas hoje eu te digo, em todo amor do Senhor, que não é nada isto. Nós aqui vamos poder mostrar-vos claramente a solução das vossas maldições, que Deus em cada tempo, em cada geração, envia na terra um profeta vivo que vem como a solução de todas as maldições da terra. Mas, amado, olha aí do outro lado, aqui o Senhor Pastor, que vai poder explicar-vos, vai poder mostrar-vos claramente como vocês podem libertar-se das maldições que vocês passam. Sim, Senhor Pastor. É verdade, é verdade. Eu sei que muitas das coisas que está a ser falado aqui, você tem passado por elas. Sim. Mesmo há coisas até que nós já falamos, que já citamos, mas que você não passa. Pode-se dar o caso que você ainda não vê, mas você ainda está vivo. Você não sabe o que vai acontecer ou o que pode acontecer daqui a muitos anos. Há maldições que nós podemos não passar, mas os nossos filhos poderem passar. Há maldições que você pode até não sentir agora enquanto ainda é jovem, tens muita força, mas começares a sentir quando você for já mais velho, acima dos 40 ou 50 anos. Você deve saber, meu amigo e companheiro de terra, eu sei que tudo que nós estamos a falar aqui é pura verdade. Por isso é que nós temos visto muitas famílias que muitos deles até pensam que não, é o vizinho que está a fazer isso, é o tio, é o avô, é o primo, é o sobrinho que está por detrás disso ou por detrás daquilo, enquanto que não é nada disso. Alguns até nós sabemos que amarram fitas no pescoço, colocando ali algumas imagens, simplesmente para quê? Para poder desviar os olhares, para poder desviar essas tais maldições, pensando que aquela fita poderia ser a solução para aquilo. Nós vemos claramente lá no tempo em que Noé estava na terra, nós sabemos que Deus havia visto que o mundo estava totalmente corrompido. O mundo estava totalmente desviado, não de acordo aos olhos dos homens, mas de acordo aos olhos de Deus. E Deus viu que não, o mundo está totalmente desviado, eu vou destruir o mundo, eu vou acabar com todos esses homens. E nós sabemos que naquele tempo Deus enviou Noé e Noé construiu a arca e dali todos aqueles que aceitaram Noé entraram na arca e Deus destruiu o mundo com dilúvio. Somente aqueles que estavam com Noé é que não morreram. E nós sabemos que depois daquilo, em condições normais, nós poderíamos esperar que o mundo fosse somente alegria, fosse somente paz e muita coisa boa. Mas nós vemos que mesmo depois de Noé, os homens continuaram a se corromper, os homens continuaram a desviar o caminho de Deus, a se desviar de Deus, cada um seguindo a sua própria via, cada um andando da sua própria maneira e cada um destruindo a sua própria posteridade, a sua própria vida. E ali surgiram ou foram surgindo ainda outras maldições atrás de maldições. E cada pessoa hoje tem procurado sempre se livrar dessas maldições. Por isso é que muita gente, ou muitos de vocês, têm ido nessas igrejas
têm ido ter com esses líderes religiosos, achando que lá poderão encontrar a solução das suas maldições. Muitos têm lido a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, procurando cada livro, cada versículo, cada capítulo para encontrar a solução das suas maldições. Mas nós queremos te dizer nesta hora que a solução de todas as maldições que você passa não se encontram em nenhum desses 66 livros da Bíblia, na qual você tem procurado ler, tens procurado investigar para encontrar a solução. Deve saber que a solução dessas maldições, todas essas maldições que você passa, que a tua família passa, não se encontram em nenhuma dessas denominações religiosas. Você deve saber que a solução de todas essas maldições não se encontram com nenhum desses líderes religiosos, nenhum desses pastores, apóstolos, evangelistas e doutores. Você deve saber que a solução das maldições não se encontra em nenhuma dessas músicas que você diz, músicas gospel. A solução de todas as maldições não se encontram em nenhum desses lugares. Deve saber que a solução de todas as maldições que você passa, a solução das maldições da tua família, encontram-se num único lugar. E este lugar é o livro do profeta Cacu Filipe. Você deve saber que assim conforme Deus viu que o mundo, que o homem estava perdido, e ele veio, encarnou-se como um homem e morreu por nós, ele veio como um profeta na terra para salvar a todos aqueles que estavam na terra. E até mesmo quando Jesus esteve na terra, ele próprio disse que vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Era Jesus como um homem que veio na terra para poder aliviar, para poder livrar todos aqueles que estavam no seu tempo. E hoje, no tempo em que nós estamos, mesmo a Bíblia mostra que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nesse tempo em que nós estamos, ele também enviou um homem, um profeta mensageiro, para que todos aqueles que estão cansados, oprimidos, que estão cheios de maldições, possam vir a ele, para que possam ser libertos, para que possam se livrar de todas as maldições. Agora, se você querer andar na tua própria via, rejeitando aquilo que Deus está fazendo, saiba que não terás como se livrar dessas maldições, porque quando Deus dá uma diretiva, vocês devem simplesmente passar por ela. Ainda que você ande da tua própria maneira, faça as coisas da tua própria maneira, enquanto não fazeres conforme Deus quer que você faça, não terás como ser liberto, meu amigo. Por isso deve saber que a solução para as dores de cabeça que você sente constantemente, a solução para essas doenças que nunca acabam, a solução para essas depressões que você tem passado, a solução para esse estresse excessivo que você tem passado, deve saber que a solução para tudo isso encontra-se no livro do profeta Cacu Filipe. E é um livro que você pode ter acesso, que você pode ler, que é um livro que está disponível para todos nós, está disponível para ti, para você poder ler, para você poder encontrar lá aquilo que você tanto procura, aquilo que você tanto necessita, aquilo que você precisa para você se livrar tanto das maldições como para você poder ser salvo. Há pessoas sobre a terra que eles dizem que têm dor de cabeça constante. E uns até dizem que não, a minha mãe também já tinha isto. O que é isto? Isto é uma maldição que repousa sobre esta pessoa. E onde está a solução disto? A pessoa que passa por uma cepa, ele sente uma dor. Porque os seus pais também já tinham aquela dor. Há pessoa que na sua família, todos os seus irmãos têm um problema. E aquele menino pequeno acha a dizer, essa aqui também quando vai crescer, já vai ter aquilo, porque na família foi assim. Há pessoas, há famílias que as pessoas são operadas de uma certa doença, de um certo problema. O que é isto? Isto é uma maldição que repousa sobre esta família. E como se livrar desta maldição? Amado companheiro de terra, eu convido-vos a vossa máxima atenção. É disto que estamos aqui a tratar. Há um profeta, mensageiro vivo sobre a terra, chamado Cacu Filipe, o único e verdadeiro profeta, enviado pelo Senhor Jesus Cristo, de acordo com a sua promessa de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, para esta nossa geração. E Cacu Filipe não veio somente por vir, não, atenção. Ele veio em cumprimento de
Mateus capítulo 25, versículo 6. É ele que é com Filipe, a voz de Mateus 25, 6. O noivo é Cristo, mas a voz que clamou e soou à meia-noite e que despertou os filhos de Deus, as virgens, para ir ao encontro do noivo, esta voz é a voz de um mensageiro na terra. É um mensageiro que poderia cumprir, assim como em Isaías capítulo 40, versículo 3, João Batista mostrou que ele é a voz de Isaías capítulo 40, versículo 3. Hoje também, que é com Filipe, é a voz de Mateus 25, 6. É ele que é com Filipe, a solução de todas as maldições que passam sobre a terra, na vida de cada um. Não são esses charlatãos, esses líderes religiosos que roubam o vosso dinheiro. Quando Deus envia um homem, não é para te burlar, não é para te roubar. Não, mas este homem vem com a mensagem que te salvará. O verdadeiro enviado de Deus na terra, um profeta mensageiro, não vem fundar uma igreja, não vem fundar uma religião, uma seita, mas vem com uma mensagem de Deus. E a sua mensagem é a solução de todos os problemas na terra. É a solução ao código de vida para qualquer filho de Deus na terra caminhar e seguir. Todos que não seguem o que Deus deu a esse profeta, ele passa os mesmos problemas que qualquer habitante da terra que rejeita esse profeta passa. Amado companheiro da terra, esses líderes religiosos, esses pastores são enganadores, são charlatãos, são comerciantes, são martinguistas. É o nome de Jesus que eles usam como um capital inicial. A cura que vos prometem, a solução que vos prometem é tudo fraude. Por esta razão que em troca desta cura vocês dão dinheiro. Mas o profeta que Deus envia, ele vem com uma mensagem. É a sua mensagem que vai te curar, que vai te libertar, que vai dar a solução. Senhor pastor, como as pessoas podem livrar-se das maldições que eles passam? É somente através da mensagem do profeta mensageiro vivo do seu tempo que você pode ser liberto de todas as maldições que você passa. Pois Jesus Cristo disse aos religiosos fariseus no seu tempo: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo não lhes falava dos livros de Moisés, de Isaías, de Jeremias, de Abacuque ou de todos os outros rolos da Bíblia que estavam aí, mas da mensagem dele, o profeta mensageiro vivo naquele tempo. É aquela verdade simplesmente que iria libertar os religiosos e todos aqueles que lhes seguem no seu tempo. E assim é nos dias de hoje. O profeta Caco Filipe tem a verdade no nosso tempo. A verdade de geração em geração encontra-se sempre com um único profeta vivo na terra. Ele é que tem as chaves do reino dos céus. Assim como Pedro, como um homem, tinha as chaves do reino dos céus no seu tempo, de acordo com Mateus 16. E Jesus Cristo, ele mesmo disse que eu tenho as chaves do Hades e do inferno. Ele não disse que eu tenho a chave do reino dos céus. Jesus Cristo nunca disse isso. Mas as chaves do reino dos céus sempre estiveram na terra com um homem. E este homem é o profeta mensageiro que Jesus Cristo envia no seu tempo. O problema da humanidade é que o homem ignora que a queda no jardim do Éden tornou-lhe mais baixo do que os animais e que ele deve acreditar no profeta de acordo segundas de Crônicas 20:20. Em segundas de Crônicas 20:20, o rei Josafá disse: ouçam-me, ó Judá, acreditem em Deus e vós sereis estabelecidos. Acreditem nos seus profetas e vós prosperarás. Ele não disse acreditem nas igrejas, nos sacerdotes e assim em diante, mas nos profetas. O testemunho de Deus na terra como nos céus são os profetas mensageiro vivo. É desta maneira que se você passa por um problema de espírito,
Se você passa por uma maldição, você conhece muito bem a sua família, você olha para os teus avós, o teu avô, o teu bisavô morreu com uma certa doença, o teu avô tem uma certa doença, a tua mãe, o teu pai tem uma certa a mesmíssima doença, e vocês chamam isso doença hereditária, vocês chamam isso doença de família, vocês acusam os velhos que estão lá nas aldeias, não, é o avô tal que está na base disso. Saiba que não é isso. Se um pastor algum dia vos disse que é o tio, é o avô que está na base disso, saiba que estavas diante de um feiticeiro, de um curandeiro. São os curandeiros quem falam isso. Mas o profeta mensageiro vivo vem com a palavra que liberta. Conforme Jesus Cristo, ele mesmo no seu tempo trouxe a palavra para libertar os seus no seu tempo. É desta maneira que o profeta Caco Filipe vem com uma mensagem de salvação. Uma mensagem que trará libertação e salvação dos filhos de Deus nesta geração. Moisés trouxe uma mensagem, Isaías trouxe uma mensagem. Quando você vê na Bíblia o livro de Jeremias, é uma mensagem de Jeremias. Quando você vê na Bíblia o livro de Daniel, é a mensagem que Deus deu através de Daniel. E no tempo em que estamos a viver, se Deus está a fazer alguma coisa, Ele não enviará igrejas, Ele não enviará seminários, catequese, sabatina e assim em diante, mas enviará a palavra. E a palavra vem somente através de um profeta mensageiro vivo. A palavra vem ao profeta. Vê? Por exemplo, em Mateus 3, vimos que João Batista era o profeta e Jesus Cristo é a palavra feita carne. Não é João Batista quem foi atrás dos seminários e assim em diante, mas Jesus Cristo, a palavra, veio a João Batista como profeta e João Batista apresentou a palavra feita carne. E assim é de geração em geração. Embora João Batista apresentou a palavra feita carne, todos os restantes profetas apresentam Jesus Cristo como palavra falada, a palavra escrita. É assim que você, para se libertar de todas as maldições que você passa, que o teu amigo, que o teu companheiro, um conhecido que você tem aí passa, saiba que a solução está no livro do profeta Caco Filipe. E você pode obter esse livro de várias formas, gratuitamente, acessando no Play Store para telefones Android, pesquisando por profeta Caco Filipe, e você terá o aplicativo do livro do profeta Caco Filipe, ou no App Store para telefones iPhone. Você pode pesquisar também por Caco Filipe e você terá as mais de 100 pregações do profeta Caco Filipe que trarão libertação para todas essas maldições que vocês passam. Amado companheiro de terra, Deus vos abençoe, Deus dá a solução. Dado que vocês encontraram a solução, Deus faça com que vocês recebam Caco Filipe como o único e verdadeiro profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a solução de todas as maldições e a salvação de todos os filhos de Deus. Muito obrigado e espero que vocês estejam realmente felizes e gratos ao Senhor Jesus Cristo por esta graça e por essa misericórdia que Ele concedeu-vos de poderem saber a solução de todas as maldições que passam na vida das vossas famílias e na tua vida e não só. Obrigado. Amém. Tchau, tchau. Descubram tudo sobre o misterioso profeta Caco Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do profeta Caco Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Caco Oficial, disponível em 20 línguas.